Senhor Jesus. Abençoa o teu povo reunido nesta noite. Traz para cada um deles a paz. Não são as nossas forças que irão remover essas pedras, mas é o Senhor que vai removê-las para a glória do teu nome. Amém. Glórias a ti, Senhor. É muito interessante quando o Senhor fala conosco acerca de uma palavra. E eu fiquei pensando sobre o tema do congresso de vocês. Parabéns, mulheres, 38 anos. Não é 38 dias, é uma caminhada árdua, grande, para permanecer firme na presença do Senhor. Nós sabemos como mulher a carga que é para cada uma de nós servirmos ao Senhor, servir o nosso lar, os nossos filhos, nossos esposos, é algo muito grande. Mas é o Senhor que tem te capacitado. Você não tem força, eu não tenho força, mas o Deus que nós servimos nos abastece de força a cada manhã, não é verdade? É verdade, nós não temos. Às vezes acontece coisas que a gente fala, meu Deus, como isso aconteceu? Nem eu acredito, mas é o Senhor que move força, que retira a pedra e nós conseguimos prosseguir. Amém? Então, para que essas pedras possam ser removidas, nós precisamos o que? Às vezes de liberar perdão. Sabe aquela pedrinha? Ai, mas eu não vou. Mas Jesus disse que você tem que ir. Nós temos que remover aquela pedrinha, às vezes, do perdão. Aquela pedrinha da aflição, da angústia, da amargura, que às vezes está nos impedindo de avançar. São todas essas pedras que nos impedem. A nossa visão fica realmente turva, porque nós não enxergamos além, porque a pedra está lá. Você quer que outra pessoa remova, ou não é com você, mas é com você mesmo que o Senhor está falando. Você veio aqui para ouvir essa mensagem sobre essa pedra que está te impedindo de avançar. E nós vamos tentar caminhar um pouquinho para que nós possamos sair dessa noite daqui com essa pedra. No mínimo, ela já moveu-se um pouco. Porque na hora que ela mover, a visão será criada. Jesus vai ser glorificado, principalmente na minha e na sua vida. Quando ela for movida, você vai conseguir ver o extraordinário de Deus após essa pedra. A pedra foi removida, Lázaro saiu para fora e todos ficaram extasiados, sem entender nada. Eu acho que eu tinha morrido, irmãos. O cara morreu 4 dias, de repente o cara acha que eu tinha morrido. Eu não ia aguentar, não é? A situação, se coloca na cena, vai. É bonitinho a gente ler e tal, bacana, né? Que legal, aconteceu um milagre e tal. Mas se coloca na cena, vai. Será que a igreja de Francisco Morato estava aqui? Quando o morto se levantasse e saísse? Ah, Jesus. Só o Senhor para dar força para nós. Só Jesus para nos empenhar cada dia mais em ver os milagres, crer no milagre, conseguir caminhar dia a dia em busca desse milagre para a nossa vida. Jesus tem um milagre para fazer neste lugar. Você crê, meu irmão? Todo dia que você vem aqui no culto, na reunião de oração, é um milagre. Você está vencendo as barreiras, os impedimentos que aparecem para você vir. Você chega aqui e ouve a palavra. Lindo o testemunho da gente, né? Tem dia que a gente está assim como líder, cansado. É o trabalho, é o esgotamento físico, mental. Você até pensa, eu não vou. Mas você tem aquela palavra de sentir, você vai. E lá você vê o milagre. Eu vou. Aleluia, coisa linda. Não é gostoso? Então é assim que a gente vai vivendo a carreira cristã, caminhar com Jesus, perseverar na fé. Eu estou muito feliz aqui essa noite, estar com meu esposo, pastor Eduardo. Nós estamos lá à frente da Igreja Batista Independente Nova Esperança, há 8 anos lá com os irmãos, somos filhos da casa, louvamos a Deus por aquele lugar, cada um dos irmãos tem abençoado firmemente o trabalho do Senhor, né? Sou representante da Zona Leste, do Departamento Feminino do Estado de São Paulo, da Convenção, sou capelã do Hospital das Clínicas, tricolo para dar presente para os bebês lá na capela, né? Chapéuzinho, sapatinho,
vai abençoar as mãezinhas, e vai aparecendo outras coisas que a gente vai fazer. Eu estava no mundo fazendo tanta coisa. Você já viu que tem gente que está no mundo, né, pastor? Faz um monte de coisa. Quando chega na igreja, vai cansar. Parece que já vem para aqui, está cansado. Já morreu. Né? Irmãos, quando eu me converti, eu falei uma coisa para o Senhor. Eu falei, Senhor, eu não quero jamais perder a alegria que eu tenho. É dois. Porque eu sempre fui alegre no mundo. Eu sapateava no mundo. Eu corria para lá e para cá. Aí quando vim para a igreja, eu pensava, ai, só Jesus na causa. É Ele mesmo. E por que você não se levanta? Não é verdade? A gente tem que se levantar e fazer 2 vezes melhor e mais para o Senhor. Eu falo para Jesus. Eu vou animar, eu era feliz. Louva a Deus. Eu sou conhecida como uma pastora da alegria da conversa. É de Jesus, que eu falei para ele, eu quero ser alegre, eu quero estar contente. Tem muitas vezes, porque quando a gente diz sim para o Senhor, o inimigo começa agora, no encalço. Mas eu levanto, eu vou, eu só chego o alvo, só faço para aquele que me salvou, que me libertou, cuida de mim. Então eu venho para a casa do Senhor, eu venho muito alegre. Hoje eu estava numa reunião lá em Cidade Patriarca, com a liderança da CBS, e a pastora Adriana falou muito sobre isso, né? O que será, né? Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, gente. Vai cantar isso? Sou feliz com Jesus. Quem vai querer essa felicidade? Não é eu, né? Então a gente precisa se policiar como crentes no Senhor Jesus. Nós servimos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Ele é tudo para nós. Então se alegre na presença do Senhor. Então nós vamos começar hoje a explanação da nossa palavra. Aqui, eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Timóteo 2, do 3 ao 5. Nós vamos viver, vamos trabalhar o extraordinário de Deus na nossa vida, a partir do momento que nós removemos as pedras que estão no nosso caminho. Tem um extraordinário para você viver, mas você tem que remover essas pedras. 2 Timóteo 2, do 3 ao 5, diz assim a palavra do Senhor. 2 Timóteo 2, do 3 ao 5. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo, oh glória. Nenhum soldado em serviço envolve-se em negócio nesta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as armas. Nós estamos participando do grande exército do Senhor. Nós temos que estar preparados para isso. Queremos viver o sobrenatural, o extraordinário, queremos remover as pedras, então nós precisamos viver como bons soldados. O nosso general é Cristo. Nós não podemos viver de qualquer jeito. Porque no mundo vivia com jeito, agora na igreja de qualquer jeito. Não podemos, meus irmãos. Nós temos que honrar o nosso Senhor. As pessoas têm que encontrar você na rua. Lá vai a irmã para a casa do Senhor. Lá vai a irmã para a casa do Senhor. Por quê? Porque nós somos bons soldados e honramos o nome do nosso Senhor. Então nós não podemos nos embaraçar com as coisas. Nós queremos que seja removida a pedra, nós queremos ver o extraordinário, mas nós ficamos nos embaraçando aqui, ali, com uma coisa, com outra. Quando menos espera, nós estamos distante do caminho. Isso é muito sério, muito sério. Eu tenho certeza que as meninas aqui, com seus 38 anos aqui, dentro do coral, do Ministério de Mulheres, muitas coisas passaram, mas de repente, tchim, opa, olha, meu general é Cristo, deixa eu ir lá servir o meu Senhor lá na igreja, deixa eu não me embaraçar com isso, deixa eu seguir para o alvo, remove as pedras que estão no caminho e sirva o seu Senhor, e Ele sempre vai te honrar. Se preparar para viver o extraordinário, não se conforme com o ordinário. Deus tem
Remover só um pouquinho não basta. Remova por completo. Não deixe aquilo te incomodar. Nós, quando temos alguma coisa que nos embaraça no caminho, você já viu que o inimigo manda pessoas para voltar? Manda pessoas para lembrar do seu passado? Às vezes você nem fez. Eu encontro pessoas lá de trás do meu passado que às vezes querem falar coisa para mim que olha, você falou, meu, isso é mentira. É o diabo usando as pessoas para te acusar. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Toda a sua vida velha passou. Agora você é novo em Deus, amém? Então você precisa glorificar o nome do Senhor. E não dar razão para o inimigo, para pessoas serem usadas para poder ficar te acusando, apontando o dedo para você. Não permita isso na sua vida. Isso pode ser uma pedra que está embaraçando o seu caminho. Diga não para isso. Nós temos um personagem maravilhoso aqui na palavra de Deus, todos eles são maravilhosos, nos ensinam, mas pode deixar aqui cair, porque eu marco depois cair tudo, depois eu acho assim. Olha só que interessante, 1 Reis 19, o Senhor fala muito comigo quando Ele fala comigo sobre esse personagem. Eu já preguei várias vezes na história dele. E há uns 20 dias atrás, quando eu comecei a preparar a ministração desse culto, eu comecei a olhar, eu comecei a chorar. Eu não tinha um tema ainda, mas eu falei, Senhor, é isso que o Senhor tem falado ao meu coração, o Senhor deseja. Eu preciso falar um pouco sobre esse personagem. 1 Reis 19 é uma história muito conhecida. Um homem que disse sim para viver o extraordinário de Deus. Removeu todas as pedras que poderiam impedi-lo de seguir o chamado dele. Olha só o que diz a palavra do Senhor, 1 Reis 19, do 19 ao 21. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com o 10º. Elias passou por ele, lançou o seu manto sobre ele. Então deixou os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar o meu pai, a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Elias de seguir a Elias, voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou juntas de boi e os imolou, e com os aparelhos de bois cozeu as carnes e o deu ao povo, comeram. Então se dispôs a seguir a Elias e o serviu. E nós vamos tirar desse texto algumas regras para que você possa viver esse extraordinário com o Senhor. Algumas estratégias para que você possa remover essas pedras que te impedem muitas vezes de servir ao Senhor. Dentro dessa história, o que eu posso perceber no versículo 19, reconheça o seu chamado. Eliseu reconheceu o seu chamado. Nós precisamos reconhecer o nosso chamado. Uma das pastoras que veio aqui, uma das primeiras que deu uma palavra, ela disse assim, às vezes você vai para um lugar e você fala, Deus, fala comigo, né? Fala comigo, Senhor. E o hino, Deus já enviou para falar com você. Você fala comigo, Deus, fala comigo, Deus, o hino está tocando. E o hino está tocando, você está prestando atenção. Às vezes é um irmãozinho que te conhece, às vezes, fala com você, não, aquele irmãozinho lá não, já me conhece, sabe a minha história, ele não é possível que é ele que vai ser usado assim. E você fica pedindo, e o Senhor já está falando com você há tempos. Você precisa reconhecer o seu chamado. Eliseu compreendeu o gesto de Elias quando ele lançou o manto. Ele lançou o manto, Eliseu sabia o significado daquilo. Maria, quando o anjo veio para ela e disse para ela o que ia acontecer com ela, acerca da semente do Espírito Santo ali no seu ventre, diz a palavra que ela diz assim, eu já ouvi essa voz, eu estou reconhecendo isso.
é da parte de Deus. Nós só reconhecemos se nós estudarmos a palavra de Deus. Se Eliseu reconheceu, porque ele tinha alguém que instruía ele sobre a palavra de Deus. Ele reconhecia que Elias era um profeta de Deus. Você tem reconhecido? Deus está falando com você. Você precisa reconhecer o seu chamado e dizer sim para Ele. Remover todas as pedras que podem impedir de você seguir o seu chamado. Após reconhecer o sinal de Elias, quando passou o seu manto sobre ele, ele já despertou. Não foi por um acaso que aquilo aconteceu. Ele percebeu que era um convite de Deus, vindo da parte de Elias, para poder segui-lo. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Outra coisa, Deus não chama gente desocupada não, gente. Ele vai chamar eu e você que tem bastante de coisa para fazer. Eu tinha aquele que não sei fazer. Oh, não. Esse jovem Eliseu, ele estava sem fazer nada. Ele estava trabalhando, cuidando das terras do pai dele, cuidando dos gados. Trabalhando. Eu não tenho tempo que eu estou trabalhando. Senhor, agora o meu serviço, quando ele estivesse trabalhando 12 horas todo dia. Não sou nada contra isso. Tem a fase de você trabalhar, de você conquistar. Eu trabalhei 33 anos no Hospital das Clínicas. Hoje eu sou aposentada há 5 já. Foi um tempo muito difícil, irmãos. Era Natal, Ano Novo, casamento do sobrinho, aniversário do filho, lá dentro do hospital. Eu sei o que é isso. É necessário. Mas você precisa compreender, ouvir a voz do Senhor. Quando Ele te chamar, você tem que atender, porque Ele vai te sustentar. Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar da sua casa. Às vezes você fica lá e fica perecendo naquele trabalho, naquela luta lá, e Deus está te chamando. Eu imaginei, meu Deus, como é que eu vou pagar minhas contas? A conta não bate, papai. Eu vou ganhar tanto de aposentadoria, isso não vai bater. Eu vinha comentando com uma irmã lá que estava conversando com meu esposo, o pastor, pagando tanto esse mês, recebendo tanto. A conta não bate. Como pagou? Porque a minha ideia. Mas Jesus supre. Jesus vai dando. Jesus vai sustentando. Jesus vai honrando aqueles que são justos e fiéis a Ele. Então o Senhor não vai chamar aquela pessoa que não está fazendo nada. Ele pode chamar também? Ele pode chamar. Mas você se prepare, porque às vezes no seu muito trabalho que Ele te chama. Quando eu achei que já estava bom, estava fazendo bastante coisa, o Senhor, não, tem mais um trabalho ali para você. Vai lá para a capela, pelo menos 2 vezes por semana. Falar para aquelas mãezinhas lá de Jesus. Irmãs, eu encontro tanta mãezinha, menor de idade, dentro do hospital, que são meninas, que eram ministras de louvor na casa do Senhor. Eu encontrei uma com 17 anos, na linda distância da casa do Senhor. Toda enrolada por causa da desobediência. Eu olho assim e falo, Deus, um bebê, cheirando um bebê. São experiências maravilhosas que eu tenho lá na terra. Então, o Senhor chama a gente, não vai ser quando a gente estiver de braço cruzado, não. Ele sabe que nós temos capacidade para fazer muito mais ainda do que nós estamos fazendo. E Ele vai nos dar mais. E você receba e vá fazer a obra de Deus, porque é maravilhoso. Outra coisa, quando Eliseu, tão ocupado, cheio de responsabilidade, do patrimônio da família, ele foi chamado, ele não pensou 2 vezes. Imediatamente, ele largou, está aqui no texto. Largou tudo para atender o chamado de Deus. Deus tem enviado homens e mulheres da parte dele para dar o recado a você, igreja. Responda o chamado do Senhor. Como segundo ponto, seja grato aos seus pais. Eu acho essa frase aqui lindo, quando diz que ele pede para Elias, deixa eu beijar o meu pai e a minha mãe. Olha que lindo, Eliana. Deixa eu beijar o meu pai e a minha mãe primeiro.
para que eu possa ir? A gente percebe o amor, o respeito, o carinho de um filho para com os pais. Você tem honrado o seu pai e a sua mãe? Você tem cuidado do seu pai e da sua mãe? Você tem pedido permissão para o seu pai, para a sua mãe? Você jovem, adolescente, tem honrado os seus pais? Às vezes a pedra está lá e ela não está sendo removida, sabe por quê? Porque às vezes nós somos filhos desobedientes. Porque muitas vezes as mães, os pais da gente, tudo que eles falam para nós é para o nosso bem. É porque nos ama. A Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. Coloca para nós como pais aqui na terra para corrigir e amarmos os nossos filhos. Eliseu correu lá para beijar o pai e beijar a mãe. Para dar tchau para eles, para abraçar, para sentir o cheirinho do papai, da mamãe, para poder seguir. Aleluia. É lindo demais. Mas nós precisamos obedecer e ser gratos. Havia gratidão no coração de Eliseu pela vida dos seus pais. Eles ensinaram, com certeza, ele ia honrar a Deus, conhecer a palavra do Senhor, honrar os profetas como estava honrando Elias. Ensinou ele a trabalhar, um trabalho honrado. Hoje os pais às vezes não ensinam mais os filhos a trabalhar, porque tem as leis aí que diz que tantos anos é trabalho infantil, que não sei o quê. Meu irmão, use as suas estratégias, mostre para o seu filho, para a sua filha, quanto é honroso trabalhar. Nós estamos numa sociedade muito difícil, que às vezes os adolescentes querem trabalhar e não podem por causa da idade. Mas nós precisamos incentivar. Eu tenho uma história linda da minha infância. Eu tenho um livro do meu testemunho chamado O Florescer de uma Adoradora. Já tem 3 anos que eu lancei esse livro pela Convenção Batista. E eu conto. Meu pai e a minha mãe, os dois alfaiates. Meu pai trabalhava na empresa de faxineira à noite. De manhã meu pai chegava em casa, tinha aqueles fardos de costura para fechar junto com a minha mãe. Nós éramos ainda 3 meninas, a gente sentava assim, depois da escola, eu era meu pai e da minha mãe, e aí eles davam as peças de roupa pra gente, chulear. Quem sabe o que é chulear? O autor, o rapaz que foi corrigir o meu livro, ele ligou para mim e falou: pastora, pelo amor de Deus, o que é chulear? Aí eu vou explicar para ele, ele ficou: e aí? Eu falei: pode pôr chulear, porque eu sei que o povo do Nordeste, o povo mais simples, vai entender o que eu estou falando. E aí a gente chuleava aquelas partes da calça, e aí a minha mãe deu uma cadernetinha para cada uma. Cada pecinha chuleada era 10 centavos. E aí cada um tinha sua caderneta. Um dia que meu pai ia receber as peças lá, os fardos fechados, a gente ficava tudo esperando o papai voltar. Porque quando o papai chegava, a gente fazia a filinha, somava as cadernetinhas, cada um recebia o seu dinheiro, você acredita? Nos incentivava a trabalhar, a ganhar um dinheirinho. Nós precisamos fazer isso. Os pais de Eliseu com certeza fez isso com ele. Incentivou ele a trabalhar, ensinou ele a trabalhar. Se o filho pedir R$1, pensa para ele fazer alguma coisa para dar R$1 para ele. Não deve ser de lambuja não, entendeu? Ô filho, vai ali, pega um negocinho aqui com o papai, coisa e tal, né? E você vai ensinando eles. Nós precisamos buscar estratégias do céu para poder cuidar da nossa família hoje. Porque nós temos um governo que está em cima, ó, querendo, sabe, destruir a nossa família às vezes com isso. Porque eles acostumam com 16, 17, 18, 20 sem trabalhar, porque eles já perderam o gosto. Então nós, como pais cristãos, precisamos tirar deles esse desejo, essa vontade de vir para eles, de trabalhar, de adquirir, de comprar, de ter um dinheirinho deles. Isso é muito importante. E no caso de Eliseu aqui, a gente vê que os pais ensinaram ele a trabalhar, porque o contexto aqui do nosso texto diz que ele estava trabalhando nas terras dos pais, estava cuidando do patrimônio dos seus pais. Hoje nós temos um grupo de jovens somente usufruindo, só querem usufruir do que os pais têm. Nós precisamos ficar alertas acerca disso, é muito sério. E todo esse respeito, essa honra que
que esse jovem Eliseu tinha pelos seus pais é aquilo que está escrito em Deuteronômio 5,16. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se vá bem. É mandamento com promessa. Ele estava cumprindo isso na sua vida e estava sendo honrado nessa hora. Havia gratidão no coração de Eliseu por conta de tudo que o pai e a mãe tinham feito por ele até aquele momento. Ele não quis avisar o amigo, ele não quis despedir do cachorro, ele não quis despedir do gato, ele quis despedir e abraçar os seus pais. Olha que coisa linda. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Você só vai viver o extraordinário de Deus na sua vida quando honrar os seus pais. Isso é uma lei divina. Filho rebelde não vai viver o extraordinário de Deus. É lei divina. Deus não volta com a sua palavra. Tem jovens que não estão alcançando o extraordinário de Deus porque eles estão com essa pedra da desobediência. Eu sei, olha só, você ouve às vezes uns 18 anos, 17 anos, eu sei, penso, meu Deus, sabe muito bem. Eu sei, me deixa, pode deixar, eu me responsabilizar, é demais. 17 anos, 18 anos, eu me responsabilizo. Jesus, pelo quê? Então são coisas que são colocadas no coração deles e nós precisamos orar muito, meus irmãos. Como pais, mães, nós precisamos orar para que a palavra do Senhor adentre o coração dos nossos filhos e que eles não sofram. Porque tudo que nós queremos é para o bem, é por amor, como Deus Pai faz conosco. Como terceiro e último ponto, rompa com o seu passado. É para frente que nós vamos andar. Rompa com o seu passado. O passado ele tem um papel extraordinário, ele é alicerce para a nossa vida, mas algumas coisas nós precisamos romper. E Eliseu entendeu isso. Olha só o que diz o versículo 21. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois, os imolou, e com os aparelhos de bois, cozeu as carnes, deu ao povo e comeram. Então se dispôs a seguir a Elias. Então nós precisamos romper com algumas coisas do nosso passado. Eu louvo a Deus pelo meu testemunho, pelo meu passado. Ele me construiu. Ele é uma ferramenta que me ajuda, a minha base, a minha estrutura é muito importante. Só que eu tive que romper. A Ivoneide do passado, ela ficou lá no passado. Hoje ela é outra pessoa nova, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Você já rompeu com o seu passado? Você precisa romper com o seu passado. Você precisa entender que você é nova criatura em Cristo Jesus. Você não pode continuar presa ao passado. Aconteceu lá em 1900 e bolinha, dia 10 e tal hora, no dia tal, e eu fico no meu coração. Irmãos, nós precisamos romper com isso. Nova criatura eu sou. Prega isso para o Senhor e segue em frente. Rompe com isso. Lá em Gênesis, nós vemos no texto 19, capítulo 19, 17, a gente vê um texto tão forte de que nós verdadeiramente precisamos romper o passado. Olha só o que diz 19, Gênesis 19, 17. É a história de Ló. Quando os anjos foram lá para tirá-lo da cidade, levando-os fora, havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereças. Aí quando chega lá embaixo, no versículo 26, e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal.
é para frente. Senhor, remove essas pedras do passado que tem muitas vezes engolido a gente, a nossa estrutura física e emocional. Rompa com o passado, siga para frente, para o alvo daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Aqui conta verdadeiramente todos os detalhes desse passado que Eliseu teve que romper. Eliseu tomou o que era o seu trabalho, os arados que os animais arrastavam e queimou. Fez uma fogueira daqui para frente. Pegou aqueles arados, quem sabe que é arado? Que puxa os bois, queima. Se você tem um arado aí que está puxando, queima ele. Ele pegou os bois, os animalzinhos da casa, da família, queimou também. E depois de queimar, carne serviu para todo mundo. Uma grande festa. Estou indo servir meu Senhor. Faça uma grande festa. Queime todo o seu passado e siga para servir o Senhor. Deu uma festa, alimentou todo mundo. Todos ali ao redor ficou sabendo o que ele estava fazendo e queria partir atrás do profeta. Ele não recebeu porções, ele não vendeu porções do gado para pessoas assim, sabe uma coisa? Eu vou fazer umas porçãozinhas, né, desse gado aqui e eu vou vender. Eu vou vender e aí eu vou fazer dele o meu sustento. Para mim, com ele, não. Ele vendeu e ele deu o alimento para todo mundo. Ele queimou tudo. Ele não queria que ficasse nada que lembrasse o passado dele. A partir daquele momento ele estava na mão do Senhor. Ele seria sustentado pelo Deus de Israel. Ele creu naquilo que Elias propôs para ele. Eu não estou dizendo que é errado, às vezes a pessoa vai para o campo de missões. Ela faz de repente, né? Arrecada alguma coisa, vende algumas coisas que ela tem, irmãos, tudo dentro da direção do Senhor. A minha filha já foi para a obra missionária. Eu já vendi luva da igreja para abençoar os meninos quando ia lá para a Holanda, que estava muito frio. Arrecadava um dinheirinho para eles ajudar na passagem, no lanche. Eu já vendi pouquinho na igreja para abençoar os missionários. Várias coisas já vi. Eu tenho o Ministério Semear, que eu vejo muitas coisas e abençoo vários campos missionários. Não é errado, mas o propósito aqui era outro. Desprende de tudo. Desprende de tudo e vem. Era isso que o Senhor estava falando para ele. E Eliseu obedeceu. Deus tem propostas diferentes para cada um de nós. Foi um passo cheio de fé, um passo cheio de confiança. Confie na palavra dos profetas. Rompa, seja, aceite o seu chamado e vai e abraça ele. Remova as pedras e veja o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida. E como eu disse, a pedra do perdão, da mágoa, da tristeza, são pedras que são colocadas no seu caminho e você não está conseguindo romper. Você está ali, ó, embaraçado com aquilo. Não fique mais embaraçado com isso. Rompa em nome de Jesus. Quer viver o sobrenatural, o extraordinário de Deus na sua vida? Reconheça o seu chamado. Hoje está tão difícil, irmãos, a igreja do Senhor se levantar, um jovem se levantar e dizer: eu vou servir a Deus. E aí eu pergunto: por que será? Será que nós, como liderança maior da igreja do Senhor, não estamos sendo exemplo? Será que nós estamos reclamando demais? Está sofrendo demais no ministério? E aí eles não desejam? Eu não sei o que é, mas nós precisamos orar, porque os campos estão brancos ainda. Os ceifeiros está faltando para esse campo que está branco. Nós precisamos orar. Nós precisamos levantar na casa do Senhor obreiros, homens que desejam servir ao Senhor.
Seja grato aos seus pais. Irmãos, nós estamos vivendo numa época que nós estamos agora tendo que abrir espaço para cuidar dos nossos pais. Os nossos pais estão envelhecendo e nós precisamos ter amor por eles e cuidar deles até o fim. Eu perdi a minha mãezinha em fevereiro, mas eu louvo a Deus porque eu cuidei da minha mãezinha até o fim. Eu não tenho remorso, não tenho uma dor no meu coração. O que chora é a saudade, mas eu cuidei dela até o fim. Eliseu foi lá abraçar, beijar os seus pais, sentir o cheiro gostoso dos seus pais antes de partir para a obra. É um exemplo lindo que ele nos deixou. Então seja grato. Por mais simples que seja a sua casa, a sua jornada, você tem um pai e uma mãe que te deu um alicerce para você seguir. Isso é muito importante para cada um de nós. Rompa com o seu passado de uma vez por todas e siga em frente, para que o nome do Senhor seja glorificado. E nenhuma pedra venha te impedir de ver o extraordinário de Deus. Amém? Vamos pôr de pé, vamos orar, agradecer ao Pai.